Fala, rapaziadinha, beleza? Assistiram foto de mim? Desculpa estar desaparecido, viu? É porque, infelizmente, sou vestibulando aí do Enem, já fiz o primeiro dia. Naquelas, né? O Enem tá acabando com a minha vida, mas vamos acabar com a vida do Enem, é isso aí. Mostrar pra eles quem é que manda na prova de exatas. Então, vamos lá, pessoal. Apesar de estar muito tempo aqui fora e tal, eu vim trazer mais uma pauta. Não, hoje não é sobre celulares. Hoje é exatamente o que vocês viram aí no título. Por que temos medo de viver? Na verdade, viver é algo muito complicado, né? Acho que foi o desafio mais difícil que a humanidade colocou dentro da nossa cabeça, tá ligado? Dentro da gente entender o que é a humanidade, eu tava usando a linguagem aqui pra falar com vocês, tá, pessoal? Mas enfim. Então, a gente vai entender por que a gente tem medo de viver, sendo que a gente pode pegar a vida, dar um soco nela e exercer a nossa liberdade. Vamos pro próximo aí. Vocês viram que tá aqui, ó, fixo. Kierkegaard. Quem é Kierkegaard e o que é um salto de fé? Kierkegaard foi um filósofo que muitos classificam ele na classe dos filósofos indecisos. Mas, em geral, a teoria do salto de fé, ele escreveu falando exatamente sobre quando você nasce, você ainda não tem o poder sobre a vida. Você só começa a viver de verdade depois de dar um salto de fé, um salto no escuro, um salto no desconhecido. Então, vamos entender isso. O que é um salto no desconhecido, tá, pessoal? O que seria de forma prática, só? Vamos aplicar. Vamos aplicar de forma prática. Suponhamos que você, tipo, vai todo dia de ônibus pra escola. Voltando ao outro exemplo do ônibus. Mas tudo bem. Você vai todo dia de busão pra escola, certo? E aí, digamos que o ônibus não passou. Aí você fala, caraca, 10 minutos o ônibus não passou ainda. Aí você fala, vou esperar mais. Não. Quem tá dando um salto no desconhecido, você vai correndo até o lugar. Ah, mas são 3 quilômetros, não tem problema, você vai correndo. Até porque eu já fiz isso, tá vendo? Eu dei um salto no desconhecido, eu poderia ter chegado atrasado, mas não. Cheguei no horário e sim, eu fui correndo. Claro que isso é só um exemplo, tá? De diversas coisas que você pode aplicar. Um salto de fé, um salto no desconhecido. De fé, justamente, é você crer em algo que você não consegue. Tá ligado? Você não consegue. Não é isso, tá ligado? É algo que você acha que é isso. Eu posso estar dando uma definição da minha cabeça, tá? Porque esse aqui é o meu canal, tá, pessoal? Mas se você quiser entender exatamente o que é fé, só pesquisar e você vai entender exatamente o que é fé. Só que aqui a gente tá falando sobre fé, um salto de fé, né? Que seria a teoria de Kierkegaard. Então vamos lá. Basicamente, ele fala que quando a gente nasce, a gente não tem um poder sobre nós. Tipo assim, ó. Como eu posso explicar? A gente não tem um. Sabe, a gente não consegue exercer a nossa liberdade mesmo, entendeu? Só depois desse salto de fé que a gente começa a realmente, tipo, dar um soco na cara e falar que eu que mando na minha vida e eu não tenho medo de viver. A gente vai entender a visão de outros filósofos, tá? Daqui também. E eu vou falar e já tô colocando um pouco da minha visão também aqui. Mas enfim, por exemplo, se você quer porque quer uma faculdade, só que sua família tá te colocando em outra, cara. Você vai pegar essa outra e você vai jogar na parede, você vai dar vários chutes e vários socos, cara. Você vai fazer o que você quer, entendeu? Você não tem que ficar olhando muito pro futuro, você tem que viver o agora, cara. Tipo, você tem que dar esse salto no desconhecido. Esse foi o salto do desconhecido e essa foi a teoria de Kierkegaard. Jean Paul Sartre. De novo trazendo a lenda aqui.
famoso JPS aqui, ó, Jean-Paul Sartre. Aqui eu até desenhei ele, que ele é meio vesco, coloquei liberdade. Eu tenho o livro dele aqui, ó. A Idade da Razão. Sartre. Aqui a fotinha dele, mano. Esse cara aqui, esse é o Sartre. Mas enfim, eu já trouxe ele no outro vídeo. Só que eu vou trazer de novo, porque se encaixa. Acho que foi até a mesma frase, que é o seguinte: o ser humano foi condenado a ser livre. Então, você escolher não ser livre é a liberdade, tá ligado? Você tá escolhendo. Olha o peso de ser livre, tá ligado? Então, o que acontece? O medo de viver. O medo de viver de algumas pessoas é você não ter segurança do dia de amanhã, certo? Só que você não tá, você tá se prendendo numa rotina que, digamos que estabilidade não existe. Porque se você falar que, mas tal coisa é estável, não é estável. Estabilidade literalmente não existe. É só um conceito criado pelos seres humanos, mas que isso aí na realidade, mas esse emprego, eu fico 10 anos nele e vou ganhar muito. Cara, quem sabe se você não vai morrer no dia de amanhã? Quem sabe? Quem sabe se você não vai receber uma herança? Quem sabe se um cara não vai te chutar, você vai começar uma briga com ele, você vai travar uma guerra com ele vai virar o seu inimigo mortal, você vai preso ele também, vocês vão brigar dentro da cadeia, um vai matar o outro. Quem sabe, cara? Então, por isso que não dá pra julgar nenhuma pessoa em nenhuma situação, porque não existe estabilidade da pessoa. Isso é um termo criado que, apesar de parecer estável, pode tender a ser estável, mas nunca vai chegar na estabilidade total. E o que isso tem a ver com medo de viver? O que isso tem a ver com o JPS, o Jean-Paul Sartre? Ele falou que o ser humano foi condenado a ser livre. Ou seja, apesar de você seguir a rotina que Immanuel Kant seguiu, de 12 anos fazendo a mesma coisa, você tá exercendo essa liberdade nisso, porque você foi livre em escolher ter esse peso. Então, você tem que lembrar, você é literalmente livre. Então fala, nossa, mas eu não posso pegar uma prova, rasgar e jogar no lixo. Você pode fazer isso, mas eu não posso chegar em alguém e dar um soco na cara da pessoa. Você pode. O ser humano foi condenado a ser livre, tá, pessoal? Então vamos parar de ter medo de viver. E pessoal, pelo amor de Deus, eu não tô falando pra você chegar um senhorzinho, uma senhorinha na rua e meter um cruzadão nela, né, rapaziada? Eu só tô falando pra você exercer mais o que sua consciência tá pedindo, o que você acha que é melhor pra você, e não seguir a convicção dos outros, porque a sua convicção é a coisa mais poderosa que você tem, cara. Isso está diretamente ligado à obsessão, que já foi explicado pela neurociência de como isso altera e ajuda, tipo, por exemplo, a manter uma disciplina. Como isso estimula a sua motivação, a sua ser obcecado por aquilo. Então, isso aí altera até no seu córtex pré-frontal, que com a obsessão, ele age de uma forma que você consegue ter muita motivação com aquele objetivo final, ou seja, você tem quase 100% disciplina, porque todas as coisas são cegas. Você fica cego para as outras coisas, você só vê o seu objetivo. Pode ser bom ou ruim, ou não existe bom e ruim, tá, pessoal? A gente tá aqui, ó. O ser humano foi condenado a ser livre, pessoal. Então, é isso aí. Por que a gente tem medo de viver? Nietzsche. Claro, quando a gente tá falando sobre reflexão da vida e esses conceitos, a gente tem que entrar em Nietzsche, pessoal, porque ele foi um dos principais filósofos que questionou, tipo, mais o sentido da vida, o existencialismo, assim como o JPS, o Sartre também. E assim como outros filósofos que, por exemplo, tipo assim, ó, Nietzsche refutou Sócrates. Quer dizer, ele, tipo, refletiu sobre a ideia de Sócrates. E a Marilena Chauí refletiu sobre a ideia de Nietzsche. Então você vê que são vários filósofos revendo sobre vários filósofos. Tipo, querendo ou não, na contemporaneidade, a gente entra mais na questão de vida e existencialismo, tipo assim, porque a gente acabou caminhando para isso. Então, vou trazer Nietzsche aqui e vou explicar. Dançar com o abismo. O que Nietzsche quis dizer com isso? Ele falava que a vida não é difícil, ela só é longa demais. E vamos dizer, você não teme a vida, você teme a imaginação da melhor versão de si mesmo. Então você teme a sua própria consciência, você não teme a vida, você teme a sua melhor versão de si mesmo. Então, o que acontece? O que é dançar com o abismo? É você
se jogar com coragem e com o peito aberto no salto de fé, sem pensar em nada. Pro Nietzsche, a razão era bobeira, tá? Pro Nietzsche, ele falava que você tem que escutar os seus instintos, que é isso que te faz ser humano. Então, tô aqui com um livro, né, falando sobre Nietzsche, falando sobre o niilismo, né? E, cara, então ele falava isso, né? Você tinha que dançar com o abismo, cara. É um dos exemplos que eu já dei aqui. Mas reforçando a ideia de, tipo, por que a gente tem medo da vida, né? Exatamente porque a gente teme a nossa melhor versão de si mesmo, mas não existe a melhor versão de si mesmo, já que a melhor versão de você mesmo é a sua consciência que tá pensando sobre algo e na verdade é você. Falei rápido demais. Por quê? Viva, cara. De novo, é o mesmo recado do outro vídeo, mas é a mesma ideia, tá, pessoal? É a mesma. Cara, a mesma consciência, viva, cara. Viva. Ganha a sua liberdade, cara. Pense que você liberta em si, cara. Tipo, e de verdade, se você tá pra fazer algo e não tá fazendo, cara, lembra que você tem que dançar com a pisca. Calma, você não tem que fazer isso. Nietzsche falou isso, e você pode seguir as ideias de Nietzsche, que era dançar com o abismo. E vamos lá, né? Muitas pessoas falam, caramba, Nietzsche, ele caiu no abismo, porque ele viu o cavalo sendo chicoteado e ficou louco, né? Então, será que ele dançou demais com o abismo? Será que ele se tornou o próprio abismo? Ele refletiu tanto com o abismo que o abismo refletiu nele? Então, fica essa questão, né? Mas, querendo ou não, uma ideia que ele trouxe é você não tenha essa ideia de ter a melhor versão de si mesmo. Você só ser o que você tá pra ser, entendeu? Você aceitar aquilo que tá vindo pra você e você se colocar em cima daquilo, entendeu? Ou seja, você dançar com o abismo. Ter um salto de fé. Sêneca. Sêneca, agora a gente vai trazer uma raiz estoica na parada, tá? Eu não tenho um livro de cena, mas eu tenho um do John Sellers, que fala sobre os filósofos do estoicismo, né? Daí é que tem a ideiazinha dele de Sêneca, que foi um dos contatos que eu tive, que é os principais estoicos, né? Aqui, ó. Sêneca. Inclusive, eu sou um animal, tá, pessoal? Tem escrito aqui. Desculpa, pessoal. E Nietzsche, eu acho que eu escrevi errado, pessoal, mas tudo bem. O que importa é entender a ideia do filósofo. Aqui, ó. Sêneca aqui. Mas enfim, tá, pessoal? Por que eu tô trazendo o Sêneca? Porque ele falava que, na verdade, a gente não tem medo da vida. A gente tem medo da ansiedade e das fantasias que a gente cria na nossa própria cabeça. Mas que, na verdade, a gente tem que entender e as coisas passageiras não tem como você deixar aquilo não passageiro. Até porque cai naquele velho dilema, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque você literalmente dá valor porque aquilo é passageiro. Por isso que a gente dá tanto valor à vida, né? A viver os momentos. Porque. Por isso que você não pode ter medo de viver, né? Porque não tem o que você fazer. Isso é intrínseco. A vida é passageira e não tem o que fazer. Entendeu? Isso é intrínseco à vida. É inerente à vida. Então, Sêneca, ele falou isso. Que a gente tem que viver o presente, não ficar imaginando o futuro, não ficar revivendo as ideias do passado, mas sim viver o que está literalmente acontecendo, não fantasias que você está criando na sua mente para quando acontecer. Você tem que viver o agora. Porque é isso que você tá. Isso que te permite viver. Você não sabe até quando você vai viver. E por isso que você não pode ter medo da vida. Então, para ele, o medo ele vem exatamente das ânsias e fantasias que a gente cria para que a gente vive o futuro no nosso próprio presente. Não faz nenhum sentido. Por isso que a gente tem que viver o presente. E não tô entrando na ideia de niilismo, tá, pessoal? Até porque ele valoriza muito a razão. Exemplo, ele ao contrário do Nietzsche, na verdade, né? Porque o Sêneca e os estoicos, enfim, valorizavam muito a razão. Mas a razão no quê? Porque tem muitos filósofos valorizaram a razão. Descartes tentou explicar Deus pela razão, então o que o Sêneca quis dizer com isso? E os estoicos em geral. Eles falavam, por que você vai dar emoção a algo que não tem o que fazer? Você tem que escutar a razão nesse sentido. Ou seja, por isso que ficou tão famoso o estoicismo. E o pessoal não sabe a fundo o porquê, né?
Mas, tipo, uma das ideias de Sêneca. Então, você tem que, por exemplo, o ônibus, você chegou no exato momento que ele acabou de sair. Você vai ficar bravo, você vai ficar triste, vai chorar. Não tem o que fazer. O ônibus saiu e você, tipo, se você conseguir correr atrás, beleza. Agora, se, tipo, por exemplo, ele já tá lá na outra esquina, você acabou de chegar, você viu ele, ou pra ele você tem que usar a razão, você tem que escutar. Você não tem o que fazer, por que que eu vou me... Por que que eu não vou viver o presente ao invés de ficar pensando no que se daria certo? Se minha avó tivesse 2 rodas, ela virava uma moto, entendeu? Então, isso que o Seneca quis dizer um pouco sobre porque a gente não deve ter medo de viver, né, pessoal? O medo, ele não é o inimigo da vida. Vocês vão entender o porquê. O Kierkegaard, ele chamou de angústia criativa. O Sartre chamou de responsabilidade. O Nietzsche chamou de afirmação da vida. E o Seneca chamou de presença. Todos eles queriam dizer a mesma coisa. Eles queriam concordar no mesmo ponto, que o medo não é o inimigo da vida. Na verdade, é ter medo que é exatamente o que te faz viver. Porque é sinal que a vida é muito importante para você. Por isso que você tem medo. Então, você dançar com abismo, você entender que você está condenado a ser livre, viver o presente, no final, isso acarreta uma série de pensamentos, só que você tem que entender que no final você acaba tendo medo mesmo de viver. E isso faz parte, porque a vida é justamente o que valoriza ela, é o medo, né? Até quando vou poder sentir essa sensação de poder dançar, de poder lutar, de poder falar, de poder ler, de poder me expressar, de poder me escrever, de poder escrever, de poder me inscrever em coisas. Então, essa é a beleza da vida. Então, por isso que às vezes a gente não tem que ter medo de viver, mas ou a gente tem que ter medo de viver. Fica o questionamento aí pra vocês. E nesse vídeo eu falei por que a gente tem medo de viver. Mas é isso aí. Vamos pra conclusão. E por fim, a gente tem que o medo é o caminho certo, né? Eu vou fazer uma alusão aqui ao mito da caverna de Platão, mas a gente tá no... Se você tem muito medo, é porque você tá na caverna. Se você tem medo, é porque você tá subindo uma escada pra luz que tem lá fora. É que você tá indo em direção ao fim da caverna e não só ver sombras sobre a realidade. Então, o medo faz parte. A gente tem medo pra mudar, a gente tem medo de perder, de ganhar, de tentar caminhos novos, mas o medo, ele é justamente a expressão que temos de poder ter caminhos novos. Então, você tem que entender que se você está preso a uma situação, se você está preso a algo, está preso a alguém, não tenha medo, porque você sabe que você tem vários caminhos a seguir e todos eles vão te levar a um caminho, que é exatamente você. Então, por isso que você tem que buscar a favorecer você mesmo, entendeu? Não como um egoísmo da pessoa, pelo amor de Deus, não vai interpretar errado o que eu falei, mas, tipo assim, pensar primeiramente no que você quer e não só ir pela convicção de outras pessoas que você acredita muito, mas no final sua vida é sobre você, não é só as pessoas que estão vivendo você. Então, é isso que eu deixo, essa mensagem aí, porque temos medo de viver, tá, pessoal? Mas a gente explicou no vídeo e a gente nunca vai entender direito, a fundo. A gente vai filosofar, vai refletir sobre, porque a vida pra mim é a filosofia. Então, muito obrigado. Se você gostou, se inscreve, dá um like. Comenta aí, por favor, sugestões de vídeos, pessoal, para eu entender o que vocês querem. No último vídeo, infelizmente, os comentários acabaram sendo desativados, não sei porquê, mas nesse tenho certeza que vão ser ativados. Pode comentar aí, comenta rudo. É nóis, se quiser hypar o vídeo. Tamo junto. Eu sou Filosofando com Sarau Gatip e esse foi mais um vídeo.